Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos o terço das Santas Chagas de Cristo. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, quanto tempo, né? Estamos aí mais de um mês aí sem nos ver, né? Eu não estive postando nenhum vídeo nesse mês de férias, além das demandas da casa, né? De dar assistência a filho, esposo, né? São muitos afazeres, né? Todo mundo sabe, eu não viajei, mas em casa o serviço não para, né? E eu estive refletindo, assim, sobre as minhas falas, sobre a minha forma de conduzir o trabalho, o que Deus reserva, os pensamentos de Deus, os sonhos que Deus tem, se realmente é bom, se não é, né? Então, assim, tudo isso pesa, né, diante de várias situações. E hoje, né, uma terça-feira, dia 5 de agosto, né, hoje é inclusive aniversário do meu irmão, e eu ouvi muito, assim, eu ouvi em algumas homilias que eu ouvi hoje, né, a palavra perseverança, né. Hoje fala da mulher cananeia, né, que ela grita: Jesus, filho de Davi, né, tem piedade de mim, minha filha está possuída por um demônio, né, e ela pede ajuda a Jesus, e ela mesmo ali não recebendo uma resposta de imediato, ela persevera, né, ela insiste. Então eu acredito que mesmo sendo um trabalho pequeno, um trabalho invisível quase, né, que não é algo que estronde de imediato em lugar nenhum, pouquíssimas pessoas talvez vejam, e eu não tenho ideia nem noção de a quem vai chegar, né? Mas eu estava lendo eu senti no meu coração uma palavra do resumo da história de Gideão, né? No Antigo Testamento, lá no capítulo 7 e 8 de Gênesis, né? Aliás, no livro de Juízes, onde Gideão liderou Israel, né? E ele, no começo, tinha 32 mil soldados, né? Mas aí Deus foi ordenando a Gideão que dispensasse os medrosos, restando 10 mil. Aí depois achou numeroso, aí esse grupo passou por outro teste no rio, restaram apenas 300 soldados. Em vez de espadas, os 300 homens foram equipados apenas com trombetas, buzinas, jarros de barros e tochas. E Deus deu a vitória para eles durante a noite. Eles cercaram o acampamento inimigo, quebraram os jarros, tocaram as trombetas e gritaram. O barulho e as luzes causaram pânico nos midianitas, que na confusão começaram a lutar e mataram uns aos outros, garantindo a vitória para Israel. Então, assim, para a gente ver que Deus não trabalha no tanto,
Ele trabalha nos dispostos, né? Não é no montante, é naqueles que se dispõem, naqueles que querem, naqueles que sentem que o coração deles está ardendo, né? Com vontade de levar algo diferente, de fazer uma proposta diferente, né? As aulas voltaram ontem aqui, né, na cidade de Palmas. Ontem não, segunda-feira. E aí, eu, assim, conversando com os professores, né, e aí, tá animado? Não vi ninguém animado, né? Então, assim, passaram-se 30 dias de férias, algumas pessoas viajam, vão em outros lugares, aí quando volta para a escola, volta com o mesmo desânimo. Então, meus irmãos, eu chego à conclusão que eu já tinha isso bem claro na mente e eu consigo ver isso mais ainda nitidamente, que a questão é que nós, professores, também estamos precisando de ajuda, estamos doentes também, né? E não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer que tudo vai ficar bem se eu pegar uma licença, se eu fizer uma terapia, se eu for no psicólogo, se eu tomar remédio, porque a gente sabe que só isso não resolve. A gente sabe que a medicina humana, ela vai até determinado lugar, depois dali ela não passa mais. Então a gente precisa de uma outra ajuda, que vem de Deus. Não tem como a gente esconder isso. O mundo não quer ver, as pessoas não querem ver, até os próprios cristãos não querem ver. A escola, o ato de ministrar aula, ele passou a ser um serviço só para mim receber o meu salário e me sustentar, mas não é isso. Além disso, é uma missão também. Essa semana mesmo aqui em Palmas foi bem pesado, né? A semana passada, a última semana de julho, teve uma morte de uma mulher, né? Que o esposo cometeu feminicídio e acabou sendo morto pela polícia. Teve a morte de uma professora que tinha aposentado havia 5 anos. Aí as pessoas ficam, meu Deus, um professor se aposenta e não tem nem direito de curtir a aposentadoria, já morre, já pega um câncer. Como se isso tivesse dizendo assim, se for professor não pode morrer. Mas se for de outra área pode. Não é assim que funciona, né? E a gente tem que estar sempre lembrando que uma hora ou outra você vai ter que morrer. Então, quando é que você vai ter vivido a sua vida em abundância aqui? Porque sempre a gente quer mais, né? Você pode aposentar com o salário que for, viajar para onde você quiser ter ido. Chega uma hora que seu corpo vai começar a falar, não, ainda não estou satisfeito, né? Então, assim, não é por aí. E a pessoa fica a vida toda numa angústia, numa agonia, porque eu tenho que aposentar, porque eu tenho que ganhar bem, porque eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, aí faz mestrado e doutorado. Isso não é ruim, mas aí quando aposenta, entra num vazio, porque ele não tem nada que o preencha, e aí aquilo vai matando ele pouco a pouco, e aí chega uma hora que ele fala, não tenho mais nada para fazer nessa terra, eu quero morrer. Então, assim, a gente tem que lembrar que existe um tesouro escondido que não é aqui na terra. Não é dinheiro, não é roupa, não é carro, não é viagens, não é luxo, não é bens, não é casa, não é piscina, não é nada. É um tesouro que está escondido. E eu sinto assim no meu coração, se nós pudéssemos fazer com que as pessoas, os nossos alunos, descobrissem esse tesouro, as escolas teriam mais paz, seriam mais tranquilas, né? Vamos ver lá em Mateus 13, de 44 até 46, diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai,
vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente tem que lembrar que o nosso foco, o nosso caminho, a nossa meta é o reino dos céus. E a gente tem que fazer de tudo para chegar até ele. E se nesse caminho nós escolhemos a educação como caminho, esse caminho tem que nos ajudar a chegar até lá e não nos afastar de lá. Porque, meus irmãos, eu fico impressionada como eu vejo assim, o descaso de muitos professores com os alunos. E eu não estou falando que o professor não sofre. Ele sofre, ele também precisa ser visto. Ele também precisa ser honrado, respeitado. Ele também precisa ser cuidado. Mas entre um adulto e uma criança, um adolescente, quem é a parte que mais sabe? Quem é a parte que mais tem conhecimento? Quem é a parte que mais é para ter mais sabedoria? É o adulto, não é a criança. A criança, o adolescente, o jovem, eles estão em plena fase de formação. E eles precisam ter bons professores. E não é lá na faculdade, é na base, é no ensino fundamental, é nas creches, nos CMEs, né? Eu tava, um padre, William, o nome dele é Padre William, ele tem umas homilias maravilhosas. Quem gosta de ouvir homilia, né, pode ouvir. Ele pediu para você fazer tá vendo? Uma tabela, né? Que você coloca quantas horas do seu dia você deixa Deus semear em seu coração. E aí o dia tem 1440 minutos. Um dia tem 1440 minutos. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. 7 dias na semana, a semana tem 7 dias. 7 dias da semana tem 10.080 minutos. Então, nesses 7 dias, quantas horas você deixa Deus semear no seu coração? E aí eu fui fazendo, pontuando, né? Que horas eu durmo, que horas eu acordo, tomo café, assisto outra coisa, fico mexendo no celular, né? E aí você ouve Deus quantas horas por seu dia. E olha que um professor que trabalha 60 horas é muito difícil. Então, se você não tiver uma vida de oração interior mesmo, daquela que você trabalha, mas que você está ligado sempre a Deus, sua vida é vazia, sua vida é só aquilo, é trabalhar. Aí você do nada não, né? Diante da circunstância da qual você vive, você sofre um infarto, morre, acabou. Adiantou de quê? Tanta loucura, tanta ganância, tanto trabalho. Quando você morre, tudo fica aí. As pessoas que você deixou vão ter que aprender a viver sem você, a sobreviver sem você. E o essencial você deixou. Ontem eu fui à missa e eu vi um pai, né, com dois meninos, homens, né? É raro a gente ver um pai na missa com os filhos. A gente geralmente vê as mães, né? Mas ontem era o pai, a mãe não tava. Mas dava pra ver que ele era casado, ele tava com aliança. E aí ele tava com o filho adolescente do lado e o filho caçula. Eles tinham saído da escola e eles foram pra missa, né? E o filho mais adolescente sentou do lado dele, o filho caçula sentou no banco de trás e dormiu, né? Aí o pai levantou, sentou do lado do caçula para ele não cair do banco e o adolescente permaneceu na frente, né? E aí participando da missa, né? E aí quando chegou a hora da Eucaristia, né? Da comunhão, o pai levantou, o adolescente levantou, foi na frente, os dois comungaram, né? É muito lindo, gente. É muito lindo. Eu fiquei ontem pensando, se esses meninos permanecerem, eu espero que em Deus que eles permaneçam firmes, porque o exemplo está em casa, que é o pai, né? Eles vão ser bons maridos, ou eles podem ser bons padres, né? Que Deus possa suscitar neles a vocação de padres, mas que se Deus não chamá-los a padres, chamá-los a vocação de casamento, de matrimônio, de entrega, que também o matrimônio também é um tipo de sacerdócio, né?
você passa a vida lutando para que o outro mereça o céu, né? É muito bonito isso. Então, assim, eu achei lindo, muito lindo. É muito bonito quando você vê que diante de tantas situações difíceis, ainda brota uma esperança no seu coração de que tá certo, eu tô no caminho certo. Mesmo no silêncio de Jesus, mesmo no silêncio de Deus, às vezes eu não escuto nada. Às vezes Ele está no silêncio, assim como Ele estava hoje na leitura do Evangelho diante da mulher cananeia. Ele está no silêncio, querendo ver a minha fé até onde vai, a minha humildade, de me ajoelhar diante dele e falar: Senhor, eu não mereço o banquete que está em cima da mesa, mas eu mereço pelo menos as migalhas que caem no chão. Esse amor que Jesus está esperando de nós. Jesus é o amor verdadeiro, de verdade. O amor que amou o mundo, o amor que se doou até a morte na cruz, o amor que salvou a humanidade inteira do inferno. E mesmo que a gente veja às vezes as coisas se desmoronando, a gente não pode esquecer que o céu, Deus preparou o céu para nós. E o reino dos céus é um tesouro que está escondido. E que se eu achei esse tesouro, eu comprei ele acreditando que no poder da oração, mas eu não posso deixar de divulgar e pedir aos meus colegas, né, de profissão que atuem dentro das escolas, levando Jesus, sendo uma ponte, sendo um caminho, sendo luz, sendo sal, sendo o que ilumina, mesmo que você seja um. Como diz lá na história de Gideão, Deus só precisou de 300 soldados para destruir um exército de 135 mil soldados. Os Amalequitas, né, possuíam um exército gigante de cerca de 135 mil soldados. O que é 300 soldados perto de 135 mil soldados? Nada. Então Deus trabalha no pouco. Deus trabalha realmente com o mínimo. Então, levando em consideração a história que eu contei do padre, dizendo que a gente deve ver o mundo como uma panela de pressão e não é preciso que seja derramado um quilo de sal para que ela salgue, é só uma colherinha. A gente tem que ser essa colherinha. E aí a gente vai transformando cada ambiente que a gente vive numa panela de pressão. O ambiente da sua escola é uma panela de pressão, então seja aquela pequena porção de sal ali. Aquela que sempre entende, aquela que perdoa, aquela que leva uma palavra amiga. Santa Teresa dizia, né? Nunca deixe uma pessoa sair da sua frente sem levar algo de bom. E não deixe ela levar nada de mal também. Se você não vai fazer bom, não faça fofoca dentro do ambiente de trabalho. Não fique fofocando do outro. E se alguém vier fofocar para você, que a fofoca pare em você. Para em você, pronto, acabou. Você não leva mais para ninguém, você não fala mais, ela morre ali. Porque senão você fica um ambiente pesado, sabe? Um ambiente ruim, uma coisa chata. Talvez os professores nem sintam muito, porque eles vão para a sala de aula e lá é muito dinâmico e agoniado e agitado, eles nem percebem muito. Mas a equipe diretiva, as pessoas que estão naquele setor ali, é pesado. É pesado quando você tenta puxar o tapete do outro. É pesado quando um fofoca do outro, o orientador fala mal do coordenador, o coordenador fala mal do orientador. É muito triste isso. A equipe tem que ser coesa. Ela tem que ser unida. Ela não pode ser gladiadores tentando, como se estivesse numa arena. Quem tem mais, dá mais, se matando. E aí tentando puxar o tapete do outro e querendo ficar mais perto do diretor, porque puxando, como diz, né, puxando o saco do diretor. Não precisa, você precisa mostrar o seu trabalho. E muitas vezes, nesse mostrar o trabalho de maneira cristã, você vai ser perseguido, sim. Jesus disse.
Mas ele disse que quem perseverar até o fim será salvo. Ele disse que quem não se envergonhar dele, ele também não se envergonhará diante do Pai. Ele disse que não tenha medo, que ele estará junto conosco, que confie nele, que acredite nele. Ele disse isso. E a gente precisa dessa força, dessa coragem. Porque a tendência, pelo que eu estou vendo, é chegar uma hora que parece que vai acabar tudo. Do jeito que vai indo as salas de aulas desse jeito, com tantos alunos, com tantos transtornos, e os professores com transtornos também. Porque agora os adultos também estão descobrindo que já tinham transtornos e agora eles estão sendo, que estão aparecendo, né, esses transtornos. Não tem como. Aí são professores autistas, são professores que têm TOD, são professores que têm TOC, são professores que têm TDAH, são professores que têm ansiedade, são professores que têm depressão, são professores que têm estresse, alto grau de estresse, síndrome de burnout. Então é muita coisa, gente. Aí são professores que desenvolvem dor de estômago, professores que têm enxaqueca, professores que têm, sofrem de mal-estar, professores que têm dores nas pernas, professores que... É tanto problema. Em quem que você vai se apegar? Em quem? Se for só a medicina, eu sinto muito, a cura vai ser um paliativo. De onde virá, tem um salmo que diz, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá daquele que fez o céu e fez a terra. É lindo isso. Vem de Deus, né? Meu socorro vem de Deus. É muito lindo isso. E aí, pra a gente firmar no reino dos céus, né? Bem aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 546, diz assim: Jesus convida a entrar no reino servindo-se de parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas convida ao banquete do reino. Ele exige, no entanto, também uma opção radical. Para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam. São necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa, que faz ele dos talentos recebidos. Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que estão de fora, tudo permanece enigmático. Então, assim, às vezes a gente leva as coisas com Deus meio a banho-maria, né? Só tem uma coisa feita em banho-maria que é bom, é o pudim. O restante não. Tudo que você faz a banho-maria não presta. Um relacionamento, uma amizade, pai e filho, pai e mãe, irmãos, assim, fica aquela coisa, aquele caldo mole, né? Aquele trem sem graça, né? Não presta. Então, assim, a gente precisa trazer a palavra de Deus de verdade. Então, durante o dia, se você não tem um tempo para fazer uma oração comprida, leia um versículo da Bíblia e peça a Deus: Senhor, que esse versículo da Bíblia hoje me leve o dia todo, me conduza, me oriente, me proteja. Porque nós não estamos livres de nada, meus irmãos, nesse mundo. De nada. De nada mesmo. Tudo nos pode acontecer. Tudo. E a gente tem sempre que estar pedindo a proteção de Deus. Senhor, nos proteja, Senhor, nos guarde, protege os meus filhos, protege o meu esposo. Porque quando a tempestade vier, será que eu estou preparada para ela? Será que eu estou pronta? Será que eu vou suportar? Será que minha casa está realmente findada na rocha? Fundada na rocha ou na areia? Será que eu confio em Jesus mesmo? Ou eu confio desconfiando? Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente.
né, meus irmãos? Então, assim, eu desejo que vocês tenham um retorno nas escolas digno de vocês, que esse semestre seja mais suave, que a mente de vocês sejam clareadas pelo Espírito Santo, para saber lidar com os alunos, as situações adversas que surgem na sala de aula, os temperamentos de cada um, as situações familiares de cada um, as situações familiares de cada professor também, que influencia e acaba atrapalhando muitas vezes o seu próprio desempenho, porque é muito difícil você trabalhar preocupado. Mas quando a gente confia em Jesus, a gente tem uma esperança e uma paz que a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que vem de Deus. A gente só às vezes não admite, mas a gente sabe que é Deus que nos dá essa graça, né? Então que vocês tenham um bom retorno, que possamos ser como esse exército de Gideão, que não precisou de espadas. Eles precisaram de trombetas, jarros de barro e tochas, buzinas, né? Só isso. Fazer barulho na hora certa, quebrar o jarro de barro na hora certa e usar a tocha de fogo na hora certa. É isso que a gente precisa. Não é de espada, a gente não precisa massacrar nem matar ninguém. A gente precisa fazer com que a nossa vida cristã seja vista. Não para ser aplaudida, mas que vejam que a gente acredita num Deus, que Ele nos vê, que Ele pode tudo, que Ele cuida de nós e que Ele nos muda. Essa é a verdade, né? Então fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.